sem vencer. Fato complicadíssimo para a equipe do Crespo, campeão paulista no ano de 2020 e parece estar vivendo só realmente o Campeonato Paulista. Ontem o Crespo deu lá aquele migué na coletiva, mas fato é, né, Marcos Dornelli Júnior, que aqui é a palavra de quem comenta, que o São Paulo fez uma partida assim, pífia, né? Ridícula. Ridícula como foi contra o Atlético Mineiro, por exemplo. É inacreditável um time com tanta capacidade que demonstrava em alguns jogos aí do Paulista perder a noção e o sentido. Não é possível isso, gente. Ah, não tem esse, não tem aquele. Mas um time, aí que tá o problema. Se você não tem como treinar o reserva, pô, quer um time que joga junto? É o time reserva. Esses caras jogam junto todo jogo. Porque se tem o rachão, eles enfrentam o titular. Então não é possível que você não consiga repor 3, 4 peças, cara. Isso é inacreditável. Agora, sinceramente, o Crespo não balança. Não, o Crespo está tranquilo por enquanto. O São Paulo, o Júlio César Casares também não vai entrar nessa onda de demissão. Até porque o cara vem de um título e começou mal o campeonato. As primeiras partidas aí acabou sendo uma ressaca pós-paulista, mas agora já se acostumou à ressaca, né? Então tá na hora de começar a voltar a jogar bola, Hugo. Muito bem, aí Marcos Dornelli Júnior, Marinello, é difícil entender como é que o Crespo não tá conseguindo colocar esse São Paulo aí pra jogar, né, porque uma coisa é você empatar um jogo, 2 jogos, 3 jogos, outra coisa é você ficar 5 jogos sem perder e aparentemente sem muita justificativa, né? Vamos lá, minha opinião nesse caso é o seguinte, o Crespo chegou com credibilidade de técnico endeusado, então assim, São Paulo tinha o Diniz, vinha fazendo um trabalho, na minha visão, um trabalho bom, porém, é aquela velha reforma no time, né? Se o comandante não tá bem, tira o técnico e segue a vida. Então o Crespo chegou endeusado. Aí beleza, ganhou o Campeonato Paulista e tal, foi muito bem contra o 9 de julho, contra o 4 de julho, fez 9 gols, né? E aí endeusaram o cara, e tá vendo que no Campeonato Brasileiro a coisa não é bem assim. Tudo bem que o fato do Campeonato Brasileiro ser, na minha visão, tá muito ruim comparado a qualquer campeonato europeu que você pegar aí, o Campeonato Brasileiro está correndo por muito baixo. Então, tendo em vista até que o nosso caro nobre amigo comentou, de ter os 4 primeiros ali ser uma margem muito baixa, é o nível do brasileiro, meu querido. É o nível do campeonato que a gente está disputando, é o nível da nossa competição. Tanto é que a gente pega a seleção brasileira, nenhum jogador daqui, ou 1 ou 2 ou 3, só que assim, o nível é muito por baixo. Então, o Crespo chegou endeusado, mas está mostrando, para mim, mostra um trabalho, não vai balançar agora, não vai cair, não tem nenhuma propensão a isso, porém, se mais 3 ou 4 jogos continuar nessa fase, pode crer que ele vai balançar sim. Muito bem, eu também acho que o Crespo corre um sério risco de balançar, não é, Jô Soares Ribeiro? O Crespo, ele tá falando do Corinthians, é isso? Já trocou o assunto aqui. Mas você acha que o Crespo cai? Ou... Por enquanto não, principalmente por causa dessa regra também do Brasileirão aí, né? Justamente você começou a falar do Corinthians, mas o assunto foi o Crespo, e aí todo mundo foi no Crespo. Põe do São Paulo, daqui a pouco a gente fala do Corinthians. E justamente por causa disso, eu creio que não vai estar pesando sobre ele isso agora, mas assim, 5 rodadas do Brasileirão e você apenas 2 pontos é muito pouco para um time que criou uma grande expectativa em cima do São Paulo, principalmente quando ganhou o Campeonato Paulista. O pessoal tá aí brincando na internet que tá falando em Copa do Mundo, né? O São Paulo colocou o Campeonato Paulista como uma Copa do Mundo, e aí agora investiu tanto no Campeonato Paulista que perdeu vários jogadores por lesão e tá nessa situação. Mas o time do São Paulo tem mais futebol, tem mais time para sair dessa situação. Eu acredito que mais algumas rodadas aí, o São Paulo vai se encaixar ali e entrar nos eixos. Eu creio que o Crespo ontem, o time perder para o Santos não é nenhum demérito, é clássico,
qualquer um ali poderia vencer, mas do jeito que o São Paulo perdeu, 2-0 ali, acho que chutou 2 ou 3 bolas no gol, muito fraco, e para mim o Crespo errou em 2 pontos ali centrais, de colocar o Reinaldo como zagueiro. Se ele tivesse querer jogar com 3 zagueiros, ele colocaria ali o Léo e deixava o Reinaldo fazer a sua ala que ele costuma fazer. E outro ponto é deixar o Lisieiro como o primeiro homem na volância ali. Isso aí foi 2 pontos cruciais. Se ele quiser inventar, acho que brasileiro não é momento de você inventar. Brasileiro é complicado, é um clássico atrás do outro, é time grande jogando com time grande, então você tem que inventar no Campeonato Paulista, sem demérito do Campeonato Paulista, mas tem várias equipes ali menores do que o São Paulo. Então, quando você inventa no Brasileirão, acho que o Crespo quis inventar. Quando você inventa no Brasileirão, esse risco que você corre, e foi isso que aconteceu com o São Paulo ontem. Vou voltar no Marcão. Deixa eu dar uma palavra, Diga lá. Vamos lá, só sobre um comentário do Jô aí. Jô, é o seguinte, não vou nem usar inventar. Eu concordo com você que o Reinaldo na zaga foi um tiro no pé, evidente, tá? Mas o que ele quis fazer? Ele quis não tirar o Reinaldo do time para aproveitar o Wellington, que vinha numa ascendente aí no quesito ala esquerda, drible. Então, querendo vender o Wellington, né? Então, ou seja, vamos botar esse moleque para jogar de qualquer jeito. Aí, o que ele fez? O Wellington não poderia ser zagueiro. Ele recuou o Reinaldo para não tirar o Reinaldo do time e subiu o Wellington para a ala. Esse foi o X. Agora, é lógico que, infelizmente, ele errou mesmo, de forma crassa. O X é esse, né? Por isso que eu disse, não foi nem inventar. Ele tentou não tirar o Reinaldo, mas cometeu um erro pesado. Mas o Marcão, só para pegar teu conhecimento aí, eu tava vendo aqui, mas o Léo Pelé não jogou. Eu fiquei meio na dúvida justamente por conta disso, né? Porque o Léo Pelé entrou no segundo tempo, foi isso? Eu tô errado? Foi isso, né? Eu narrei o jogo que eu narro eu não lembro nada. O Léo Pelé entrou no segundo tempo. Por isso que eu não entendi, porque o Léo Pelé, você acha que ele sacou de vez o Léo Pelé no time? Ou, de fato, ele deixou o Léo Pelé de fora só para fazer o experimento com o Wellington ali? Não, exatamente, porque ele não queria tirar o Reinaldo do time. O X é esse. Ele não quis tirar o Reinaldo. Então, ele trouxe o Reinaldo contando com a força física do Reinaldo, contando com a velocidade do Reinaldo. Ele trouxe o Reinaldo para a zaga para continuar botando o Wellington para ganhar cancha. E eles querem vender, né? Para ser sincero, eles querem vender o Wellington. Esse é o X. E para vender, tem que pôr esse moleque para jogar. Ele está com bastante destaque atualmente, né? Na ala esquerda São Paulina, Hugo. Muito bem, esse Marcos Dornelli Júnior, passa a palavra para você novamente, Jô Soares Ribeiro. Não, exatamente isso aí. Eu acho que o X da questão está nesse ponto aí. Se ele queria continuar com 3 zagueiros, o Marcão colocou muito bem aí que ele queria usar o Wellington de qualquer maneira. Eu acho que o erro é justamente isso aí. Ele tinha que colocar o Léo Pelé na zaga, que já é acostumado a jogar ali, e o Reinaldo continuar jogando na ala, que é o que ele faz muito bem. Eu acho que quando eu usei o termo inventar, acho que isso que soou mal nele. Acho que ele quis ter essa invenção. Aí eu não sei quais os motivos dele querer colocar o lateral esquerdo lá. Exatamente, colocar o Wellington. Então, eu não achei isso que eu achei que ele quis inventar. Mas, assim, não deu certo. O São Paulo foi pífia a atuação do São Paulo ontem. Então, não adianta você querer inventar algumas coisas que você já tem claro, o cara treina o time todo dia, ele sabe qual que é o melhor. Mas, nesse ponto, acho que ele errou e muito feio. Deixa eu voltar com o Marcão, que é um cara que conhece o São Paulo a fundo. Ô, Marcos... a torcida do São Paulo estava sedenta por título, ficou anos sedenta por título. Será que isso não deu uma superdimensionada aí no trabalho? Na verdade, dizer que o trabalho do Crespo não foi bom até agora é errado, foi bom. A questão é mantê-lo. Que nem eu falei do Abel Ferreira, né? Por enquanto, ainda as pessoas não sabem como marcar o Crespo. Daqui a pouco já vão saber. A partir do Campeonato Paulista, todo mundo sabe que ele tem preferência de saída por lado X, que ele faz com que o jogador recue até tal lugar para buscar a bola, que ele não quer o centroavante saindo da área.
Então as pessoas começam a ver certas manias que o técnico tem na montagem do seu time. Agora cabe a ele desenvolver alternativas. É aquilo que eu comentei também em outro jogo nosso aí na equipe, da Marca na Cal, sobre jogadores. O jogador, para ser bom, ele veio e fez 15 gols no Brasileiro, o primeiro Brasileiro que ele disputou. Mas aí tem que ver se ele vai continuar sendo goleador no segundo Brasileiro, no terceiro Brasileiro, porque o jogador tem que se reinventar o tempo todo. Novos dribles, tem que perder vícios, que nem o Oswaldo. Quem lembra do Oswaldo aí que jogava na ponta esquerda de São Paulo? Passava o pé na bola, uma, duas e tudo corria para a esquerda. Era sempre assim. Quando aprenderam que ele fazia isso, acabou o Oswaldo. Entendeu? O Mirandinha, a mesma coisa. Toca e sai correndo. Então, esse é o X. O técnico e o jogador têm que aprender a se reinventar. Eu acho que eu falei isso ontem, inclusive, nos comentários, né? É a diferença de Guardiola, Klopp e outros mais da Europa, que sem fazer alteração, eles mudam a tática do time, Hugo. Muito bem. Marinello, alguma coisa a acrescentar aí a respeito do São Paulo? Do Crespo? Eu vou fazer um contraponto aqui só, que eu achei, assim, o Marcão falou que Oswaldo, Mirandinha, sempre tinha um jeito de jogar e ninguém marcava os caras até descobrirem qual que é o jeito. Eu vou meio de contraponto porque o Messi, ele só faz uma jogada também, mas ninguém segura o bicho. Ou seja, é uma brincadeira à parte aqui. O Robin, né, também? Não é uma brincadeira que eu fiz, mas porque não tem nem comparação, comparar o Messi com o Oswaldo ou Mirandinha. Mas eu tô brincando, eu entendi o que o Marcão quis dizer e realmente é isso. O Crespo tem um jeito de jogar só. E se nós, de fora, que somos apenas comentaristas, narradores, entre outras coisas, já estamos percebendo qual que é o estilo de jogo dele, os técnicos aí não vão demorar muito e o Crespo ou se reinventa, ou é o que a gente comentou, daqui 5 jogos ele tá fora. Muito bem. O Rafael Oliveira, nesse contraponto do Marinello, você que é a favor de Claudio Ranieri, campeão inglês pelo Leicester, né? Que você acha também que o treinador tem que se reinventar? Deixa eu só passar alguns pontos aqui. Eu estava trabalhando ontem no jogo de São Paulo, estava fazendo a reportagem, inclusive, do time de São Paulo. A cada segundo você atualiza o aplicativo do Cartola. Eu queria entender o motivo, velho. Você quer entender? Você é o lanterna da liga. Eu vou mostrar, pera aí. Da liga, ficou um dia na frente, e assim, na verdade ele tá 0.2 à frente da minha esposa. Deixa eu ver qual ganhou dele. 0.2 e tá atualizando toda. Pera. Vai atualizar algum cartão fora do seu time aí, você vai ver só o que vai acontecer. Pera, ó. Diga. Vocês estão vendo aí, ó. Líder. Quando eu tava em último, quer dizer, tô ainda no geral, o pessoal ficou a transmissão inteira me alugando. Então vai ter que me aguentar agora. Tô aqui na frente, ó. Vocês podem ver aí, ó. Não, mas meu time foi o melhor da rodada com o pior. Com o salário não, o investimento mais baixo, porque eu sou o time. Como eu tô em último, eu sou o time que tem menos cartoleta e fiquei na frente. Não, por que você tem menos cartoleta? Por quê mesmo? Porque eu tô em último. Mas aí vocês me Você ouviu, Jô Soares Ribeiro? Não, em penúltimo, aliás. Não. Você não pode falar isso. Você não pode falar isso. Não, você tá em penúltimo por quê? Quem tá em último? A dona Cris. Uma mulher que não entende futebol, que sai escalando aleatoriamente lá. Tá pontuando melhor que vocês. Não, com certeza. Essa rodada eu que escalei o time dela. Aí é fácil, né, velho? Tem 2 times. Aí é fácil, né, velho? Não, o cara tem 2 times, velho. Aí é fácil, velho. Aí é fácil, mas você tem 2 times. Pontuando lá. Tá, vamos lá. Eu quero fazer o contraponto que eu estou dizendo. Eu tava trabalhando, né, no jogo de São Paulo, fiz a parte de reportagem do São Paulo, inclusive. E assim, não é que ele simplesmente. O Crespo colocou o Reinaldo na lateral. Ele treinou com um time assim. Ele fez alguns treinamentos. A zaga do São Paulo vem falhando muito. Então ele tá ali tentando buscar alternativas. Eu concordo, né, com quando o pessoal fala que parece que ele só tem um estilo de jogo, que é o tal dos 3 zagueiros. Ele não abre mão disso. Ele tá sem 2 zagueiros titulares, né? Mas eu vi durante o jogo algumas vezes, o pessoal pode até, né, comentar aí se quiser. Eu vi o São Paulo com 2 linhas de 4 em algum momento do jogo ali. Eu vi o São Paulo com 2 linhas de 4 com o Reinaldo fazendo a lateral esquerda aqui. Mas eu vi o São Paulo em algum momento. Então eu não acho que o Crespo tenha só um estilo de jogo. Talvez ele só tenha um estilo de jogo para iniciar, né? Talvez esse seja o grande erro dele. É isso que eu tô falando. Ele tá sem os 2 principais zagueiros dele, o Arboleda, que tá jogando a Copa América, e o Miranda, que acabou se lesionando. Então ele tá ali tentando buscar alternativas. Ele tá sem o Luan, que é ali, tipo, é o primeiro volante, é o cara que ajuda muito ali. E tem
uma saída de jogo, então ele tava buscando ali. Teve o Benítez voltando ontem, né? O Benítez que se machucou no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O Benítez faz muita falta pro time do São Paulo. A gente viu quando o Benítez entrou ontem, o quanto o São Paulo evoluiu. O Benítez é aquele cara que distribui o jogo, é um cara que é aquele camisa 10 que a gente não tem aqui no futebol brasileiro. O Luciano acabou se machucando ontem. Então, assim, são algumas lesões que a equipe do São Paulo tem que acabam pesando. O Daniel Alves não tá fazendo tanta falta porque o Igor Vinícius até tá jogando bem. Mas essas lesões, elas influenciam sim no desempenho do São Paulo. Óbvio que não é pra você pegar um jogo com a Chapecoense em casa. Precisa ganhar. A Chapecoense ainda mais lá embaixo, subiu esse ano, é um time muito limitado. Você tem que ganhar o jogo dentro de casa. Mas esses contrapontos eles precisam ser feitos. A respeito do Ranieri, eu acho sim que o Ranieri fez ali um excelente trabalho na equipe do Leicester. Mas estava jogando feio, jogando por uma bola. Não interessa. Chegou lá no final do campeonato. Foi campeão com um time com um orçamento muito inferior a Manchester United, ao próprio Liverpool, Manchester City, Chelsea, com algumas peças ali fundamentais. O goleiro, né, o Schmeichel, tinha o Morgan na zaga. O Kanté, né? O Kanté, ali o Vardy, o Marré. É um time bom. Não dá pra só falar também que era um time que jogava defensivamente, bola na frente, gol de cabeça e acabou. Não, tinha valores ali individuais bons, né? O Drinkwater jogou muito, né, nessa Premier League. Então, assim, o Ranieri se reinventou ali nesse campeonato, ressurgiu. Ele não fazia um bom trabalho. Eu não lembro nem há quanto tempo, se é que E depois de lá, foi queimado lá no Leicester City pela panelinha e depois também desapareceu. Muito bem, agora 22 horas 15 minutos, sobe no Corinthians pra gente voltar no assunto. (22 horas 16 minutos). O Corinthians com esse joguinho sem vergonha de ontem, né, empatando ali. Se não me engano, chute no gol o jogo todinho, Marcos Dornelli Júnior. O Silvinho tá na mesma situação do Crespo, né? Porque venceu um jogo contra o América, perdeu 2 vezes para o Atlético Goianiense, depois empatou 2 vezes no Campeonato Brasileiro, perdeu o Bragantino, tem 3 derrotas. O Silvinho também tá querendo inventar a roda aí, Marcos Dornelles, com o Gabriel um pouco mais à frente. Vai ter que trocar daqui a pouco também o Coringão ou não? Olha, eu acho que, como nós estamos falando aqui, graças a essa nova tendência aí do futebol de limitar a troca de técnicos, os presidentes vão pensar um pouquinho mais na troca, né? Não vai ser assim uma coisa tão primária. Mas o Silvinho também está caminhando para um fim triste, porque não vou nem dizer de teimoso, ele tem um esquema de jogo, né? Ele, desde o Lyon, tem essa proposta de jogar com 3 meio-campistas, esperando que os meio-campistas articulem a saída de bola. Ok, fechou. Mas ele não tem meio-campista para isso. É a velha mania, aquilo que eu também reclamo sempre. O técnico tem que aprender a lidar com as peças que ele tem. Ele não adianta querer forçar o jogador que não faz o estilo que ele quer a criar algum tipo de jogo. Não rola, não é assim. Agora, o Gabriel, sinceramente, ele lá de primeiro volante, cara, eu acho ele muito cavalo. É cartão na certa. Entendeu? Todo jogo vai ter cartão. E no Botafogo, ele jogou, e no Palmeiras também, já não estou enganado, mas no Botafogo, certeza, ele jogava assim de segundo homem do meio campo. Com liberdade para sair, para dar saída de bola, para dar saída de jogo. Eu acho que ele rende mais assim. Talvez não se vá ver o Gabriel chegando na área para concluir, mas ele estando ali mais próximo da área, eu acho muito mais vantajoso do que ele ser o homem da contenção. Porque ele na contenção é muito estabanado. É cartão na certa. Você, o Corinthians, vai brigar em que posição no campeonato aí, Marcos? Entre... não, sério, eu vou sendo bem realista, tá? Entre 19º e 20º. O Jô Soares Ribeiro deu uma balançada de cabeça dizendo que, na verdade, Gabriel é 5 volantão. Diga lá, Jô.
Na minha opinião, acho que o Gabriel é mais pra... Vocês têm que parar nesse programa aqui de pisar em ovo pra discordar do outro, cara. E não tem problema nenhum discordar da opinião do outro. Não, com certeza. Tem algum problema, Marcão? Cada um tem sua opinião e... Não, imagina! Onde que você mora, João? Pelo amor de Deus, né? Pisando em ovo pra discordar da opinião dele. Mas é igual o Rafael, logo vem que cara pra porrada já. É, exatamente. Mas o Gabriel, pra mim, o que ele rende é ali, de volantão. O A dele é aquele. Ele não tem esse castigo. Mas o ponto que o Marcos colocou, toda hora tomar cartão não é também preocupante? Sim, exatamente. É isso aí que ele tem de se policiar pra não tomar, pra não prejudicar o time. Mas eu acho que ele é muito ali, forte nessa marcação, é aquele jogador vigoroso. Acho que ele rende mais ali. Não nessa que o Mancini tá colocando ele. Ontem, por exemplo, o Mancini entrou com 4 volantes, se ele for ver. 4 volantes. Gabriel... Silvinho. O Silvinho. Gabriel, Cantilho, o Rony e o Ramiro fazendo aquela ali pela direita, porque não tinha o Gustavo Mosquito e nem o Luan. Meu, tudo bem. Você não pode questionar o Silvinho, porque ele não tem peça, ele não tem elenco. Fica difícil. Mas acho que tinha que dar uma mudada. Pelo que eu vi hoje na internet, eu acho que ele gostou da entrada do Vitinho, que é um jogador da base, então provavelmente ele vai ganhar chance ali nesse meio campo, e acho que é um jogador que tem que se aproveitar assim, mas não dá para você entrar com 4 volantes, querendo que o Ramiro fazer ponta, querendo que o Rony estar para finalizar, querendo que o Gabriel seja um meia, um camisa 10, difícil, é difícil. Mas então, tão importante, já vou passar pro Rafael depois pro Marinello, que é o seguinte, ó. O Rony é jogador da base? O Rony é jogador da base. Cantilo? Não. Gabriel? Não. Tá no microfone, pô. Gabriel não é. Luan? Não. Ramiro? O Google é ótimo. O Hugo, me permite uma parte aí rapidinho? Opa! Vamos lá. Os times europeus têm uma tendência, por exemplo, aos times de base seguirem o time titular. Então, ou seja, quando o time de cima precisa de uma peça de reposição, a base tem a peça certa para soltar para esse cara. Por quê? Porque o time de base, em muitos casos, em muitos clubes, costuma ter a mesma formação tática do time principal. Acho que isso devia ser feito aqui no Brasil também. Se está jogando com 4-3-3, 4-4-2, o time da base também precisa ter o mesmo esquema tático, para ter peças sobressalentes. Eu quero colocar, Marcão, porque, ó, desses jogadores que eu citei, apenas o Rony, Arauz, não é, apenas o Rony assim, foi empurrado no Corinthians porque é jogador da base. Um dia ele vai ter que subir, ou você negociar direto da base. O restante, alguém indicou. Não importa se foi o Fábio Carille, se foi o Mancini, se foi o... Como é que tá no Internacional hoje? Osmar Loz, Mancini, o Coelho. Não importa. O Corinthians contratou esses caras. Então, eu entendo quando o João fala, não tem peça, mas isso não é uma questão do Corinthians não ter como contratar, porque o Corinthians contratou esses jogadores e paga jogadores. A folha do Corinthians é uma das mais altas. Exatamente. Então, assim, é uma falta de planejamento, Marinello, começa com você aí, muito grande desse time do Corinthians, né? Ó, então vamos lá. Falando um pouco desse time do Corinthians, já não é de hoje, é o seguinte, só relembrando assim, Gabriel, para mim, não é nenhum craque, mas também não é um jogador péssima qualidade. Porém, o grande problema dele é o que já foi comentado aí, mas é que ele vai muito que nem vaca louca na bola. Então, assim, cartão amarelo, vai ser a rodo para ele. É um cara que chega na bola, tudo bem, com vigorosidade, né, digamos assim, com muito vigor, mas chega meio cavalão. Não tem tempo de bola. Ele vai no que dá. Então, assim, em relação ao Corinthians, Silvinho, o técnico, acho que ele tem o estilo dele de jogar. O único ponto errado que eu vejo dele é ele falar bem. Tudo bem que ele fala bem que é técnico, mas ele fala muito bem da diretoria do Corinthians, que a diretoria do Corinthians ela tem culpa do time estar na fase que está. Realmente, contratações, está devendo. Então, assim, falar que a diretoria do Corinthians é boa, ele está puxando a demissão dele rapidinho, porque a torcida não está vendo com bons olhos isso aí.
Agora, outro último ponto que eu tenho para falar do Corinthians é o seguinte: quando uma situação em que um jogador usa uma chuteira que chama mais atenção do que o time, então o foco da situação do Corinthians é a chuteira verde que o cara usou, que nem era verde, na verdade era azul turquesa. Quando essa situação chega nisso, é porque realmente o time tá muito mal, tá de brincadeira esse Corinthians. Tá de brincadeira o Corinthians, ô Rafa Oliveira? O negócio Você é o passapano aqui desse... Você tá recebendo alguma coisa do Corinthians? Só pra eu... Mas nem camisa. Não, porque é brincadeira que você defende o Corinthians aqui, cara. É na transmissão, é no programa. Eu já falei no começo que já critiquei o Silvinho pra caramba no começo. Eu só vou pontuar aqui o que o Marcos falou a respeito do Gabriel. O Gabriel jogou de segundo volante no Corinthians também, o Marcos. Quando o Ralf era o primeiro volante, o Gabriel, por algumas oportunidades, jogou ali ao lado do Ralf como segundo volante. Mas é exatamente o que eu estava dizendo no começo. O Silvinho ali, ele implantou esse esquema de 4-3, ele quer jogar desse jeito, mas esse esquema no Corinthians está se mostrando que não é eficiente porque ele não tem atacantes de qualidade. Ele deixa esses 3 volantes ali, deixa o Rony, deixa o Gabriel, tem que adiantar o Gabriel. Talvez o único que ainda tenha uma saída de bola mais qualificada é o Cantillo, desses 3. Então, o Cantillo ainda faz algum sentido. Mas esses 2, o Rony e o Gabriel, e com 3 caras na frente, deixando esse buraco entre os volantes e os atacantes, sem ter um cara específico ali para conduzir essa bola, tá fazendo com que o Corinthians não tenha como sair com a... De repente, se ele pegasse o Luan ele tá colocando como falso 9, e trouxesse o Luan um pouco mais para trás, coloca o Piton ali pela esquerda, traz o Matheus Vital pro meio, ele tem algumas alternativas que ele pode estar fazendo para melhorar principalmente a qualidade desse meio campo. Deixa eu só falar, quando você for falar o nome do lateral esquerdo do Corinthians, fala o primeiro nome dele primeiro, porque é perigoso o Facebook entender errado ali o que você falou, cara, e derrubar a live, mano, sabe, é sério. Quando o Piton entra ali pela esquerda, o Facebook pode entender errado, mano, e derrubar a live. É o Lucas Piton. É verdade, pô. Que isso. Então vamos lá, o Lucas Piton. Quando ele vai ali pela esquerda, ele pode jogar ali na posição que o Matheus Vital tá jogando, ele traz o Vital. Vital pode falar, né? Não, pode. Ele traz o Vital pro meio, ele tem a opção do Luan também trazer o meio, ele pode colocar esses 2, o Vital pela esquerda, o Luan mais pela direita, como meias mesmo. E aí ele deixa o Gustavo Gomes, que tá sendo o melhor atacante do Corinthians, ao lado, de repente, do Jô, ou do Cauê, ou de um outro atacante. Ele tá com essa mania de querer abrir 2 na ponta e um no meio, mas não tá funcionando isso porque a bola não chega. Então, eu acho que esse é o grande ponto que o Silvinho precisa urgentemente repensar. Ele disse que o esquema favorito dele é esse 4-3-3, mas que, de repente, ele pode variar urgentemente isso. A respeito do elenco do Corinthians, de fato, né, algumas contratações aí que a gente não consegue entender. Pagar 27 milhões no Luan. Tem um jogo também que recebe uma bala do Corinthians. O próprio Otero, que agora tá na seleção venezuelana, mas também recebe muito. O Gil, o Gemerson, não sei pra que trouxeram o Gemerson. O Gemerson Mas você ficava elogiando o Gemerson aqui, hein? Você ficava elogiando o Gemerson aqui. A preço de ouro e o cara não joga, entendeu? Então, tem esses pontos aí. Muito se fala sobre o Cássio, o Fagner, né, que são os medalhões do elenco. Então o Corinthians, de fato, precisa dar uma repensada nessa sua forma de gerir o futebol. O Duílio tá no começo de trabalho agora, tá tentando encaixar algumas peças ali, tá enxugando um pouco a folha salarial. O Hugo brinca muito aqui fora do ar falando, e o Jonathan Cafu? Mas por que vocês contrataram o Jonathan Cafu? Não, tem umas coisas que não dá pra entender. O cara tá lá no Cuiabá e o Corinthians paga salário. Tem o Davó, Matheus, que tá no Guarani também. O Rodrigo Varanda, que foi afastado aí de alguns jogos, voltou agora com as lesões que aconteceram. Então o Corinthians precisa repensar muito a sua forma de gerir o futebol, Hugo. Marcos Danelli Júnior, Marcão do Povo. Vamos lá. O povo quer saber. O Gemerson, cara. Qual é a sua torcida pela recuperação do Corinthians? Não, minha torcida é total pela recuperação do Corinthians. Eu quero muito, muito mesmo que o Corinthians chegue no máximo até 18º. E aí tá com uma recuperação fantástica. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Gemerson. Cara, o Gemerson é o maior atestado de burrice da diretoria. O Gemerson foi contratado por 6 meses, com possibilidade
reempréstimo para mais 6 meses. O clube não deixou. O clube dele, né? O contratante dele. Não permitiu o reempréstimo. Ele não está jogando por causa disso, porque vai acabar agora o empréstimo. Aí o Silvinho se acostuma com ele e depois ele sai e vai ficar um buraco na zaga. Então já não está mais deixando jogar. Mas isso é a comprovação do quanto que essa diretoria é burra. Porque como é que contrata um jogador para 6 meses? É inacreditável isso, gente. Como foi o São Paulo com o Caleri, né, naquela vez. É ridículo. Mas o Carelli pelo menos fez gol, né, Marcão? Levou o São Paulo até uma semifinal de Libertadores, né? É verdade, tá ok, concordo. Porque o Gemerson, né? Na verdade, eu nem lembro de um jogo assim do Gemerson. Ele fez um gol lá nas quartas de final. Contra a Inter de Limeira, ele fez 2 gols. É, grande coisa fez o Gemerson pelo Corinthians, né? Fez gol contra a Inter de Limeira. Ó, eu vou dizer o seguinte. Eu acho um absurdo o que estão fazendo com o Corinthians. Não pode um clube que acabou de ser campeão mundial, e acabou, gente. Se a gente for falar de título mundial, uma coisa que acontece, tem time aí que nem tem, que acontece de muito Quem não tem? tempo. Quem? O Botafogo. De muito e muito tempo. O Botafogo pleiteia o mesmo caso. Porque o Palmeiras, pra mim, tem, todo mundo sabe a minha opinião. É o seguinte, você colocar um time dessa grandeza na posição que o Corinthians está, gente, a torcida do Corinthians tem que fazer alguma coisa. Não é ir lá, não, amanhã, e querer bater nos jogadores. Não, fora disso. Mas assim, você vê, a torcida do Corinthians, ela é muito exigente com quem não deve ser. Ela não pode exigir do Cássio. Eu acho que não pode. A torcida do Corinthians no sábado fez festa lá no... Não foi lá. Não é. Eu acho que, por exemplo, a torcida, o Corinthians é o único clube, do Brasil que quem vota, o cara tem que ser conselheiro para votar. O cara tem que ser conselheiro, o cara não precisa ser sócio. Porque quem tem que votar tem que ser o sócio do clube. Porque quando o cara é conselheiro, o cara já tem um monte de maracutaia, o cara já é amarrado com o lado B, vota para eleger esses caras que estão aí desde 2007, que é o mesmo cara, esse povo aí do Ilho. É tudo adolescente, é tudo adolescente. Na verdade, são 6 eleições seguidas, né, que a situação vence. Isso que tá nesses últimos anos é justamente isso aí. É o mesmo caminho, é a mesma... Tem que mudar o estatuto do clube. Quem tem que votar é sócio, é o torcedor que quer o melhor pro clube. Então, Gol, mas deixa eu fazer um contraponto rapidinho. Tá falando de sócio? Tem muito cara que é sócio do clube e torce pro clube. Mas ele pode querer o bem do clube. Do clube, não do futebol. Então, mas o clube impacta no... Ó, eu entrevistei, pra quem não lembra, tá disponível no YouTube, o Augusto Nunes. Augusto Nunes é o jornalista da Jovem Pan. Augusto Melo, quase ganhou a eleição. Ele falou, o grande problema do Corinthians hoje é a dívida que o Corinthians tem com o clube social. O clube social dá tanto prejuízo que o Corinthians não tem dinheiro para investir no futebol. Né? Por aí você contrata um monte de jogador, não paga salário, etc. E tal. Todo clube, o Palmeiras, todo mundo que é sócio do Palmeiras lá, do sócio Avante, Palmeirense, não, que os caras ganham desconto lá na faculdade lá da tia Leila. Eles fazem um Palmeiras forte, porque os caras investem dinheiro de alguma forma. Então, assim, eu acho que e também o tanto de gente que é sócio tem que torcer pro clube é bem pouca, né? Porque o São Paulo tem clube social, então se o torcedor querer só apenas um clube, ele pode ser sócio do São Paulo, do Palmeiras. Eu acho que tem que mudar, cara, porque senão você corre o risco maior. É melhor você ter um cara votando, um santista, votando para presidente, um cara que aproveita, usufrui ali do Corinthians, do que você ter um cara que tá amarrado, um conselheiro que ele tem que votar ali. Ó, existe a eleição para chapa de conselheiro, para quem será o conselheiro do clube, eleição para quem é presidente do clube. Então, assim, é um negócio que é para ficar dentro daquele mundinho deles e os caras estão roubando o clube. Você acha, Marcão, que o Corinthians tá sendo estragado por essa política desde 2007 aí com o Andrés, essa turminha que ele colocou? Depois eu já passo para o Marinello, pode assumir direto, Marinello. Na verdade, não o Corinthians, tá? Todo o futebol brasileiro. O problema é porque a impunidade nesse país gera esses micromonstros, né? Vamos lá. O Flamengo com o Kleber Leite, o São Paulo com a última presidência, agora que me fugiu o nome, o do Alibe, o outro do Botafogo lá também, que é o Ferreira, não sei o que Ferreira, entendeu? Isso eu tô falando só dos grandes clubes.
Imagina o tanto de maracutaia que tem nos pequenos clubes. Então, ou seja, o problema chama-se impunidade. É crime. Ah, mas é do clube. Ô, rapaz, é crime. É evasão de divisa. Acha alguma coisa aí para culpar e prender. Porque não é possível isso, cara. É ridículo as administrações que são feitas aí e o tanto que fica na cara o facilitismo para compra e venda de jogadores. É o que vocês falaram agora. Você vê, o Rony é o único jogador da base que tem 42 anos. Entendeu? Ou seja, não é possível isso, cara. Como é que os clubes não têm, com tanto dinheiro, uma base excelente? Excelente. Todos os clubes teriam que ter, até porque no Brasil a molecada adora jogar futebol. Então, sinceramente, o problema é dos presidentes? Oh, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu repito, como eu falei em outro jornal, nós estamos num país onde o governador rouba merenda. Você acha que o presidente de clube não vai fazer caixa 2? Acho que vai, pô. Então tem que ter lei. O que vai deixar o maldoso com medo é lei. Sem lei, ele continua existindo, Hugo. Muito bem. 22h35. 22h35. Vamos falar do time campeão da Copa Libertadores da América e que tomou um sufoco do América, né? Ontem teve o pênalti, o Jailson defendeu, o Palmeiras entra no G4 do Campeonato Brasileiro, começa aquilo que vai deixar o Palmeiras nas primeiras colocações e aquilo que vai deixar o Palmeiras, que vai deixar sempre o Palmeiras brigando por título enquanto tiver a tia Leila investindo lá, que é ter jogador bom no banco de reserva, né? Isso você não tenha nenhuma dúvida que o Palmeiras é grande. Porque assim, também não vejo um padrão tático no time. Não vejo. O Palmeiras joga como? Você não sabe. Mas você sabe que o Palmeiras tem jogadores de qualidade que podem entrar no segundo tempo e fazer o gol. Não vamos nem dar muito palanque aqui pro de Paula pelo que ele fez, e sim falar da questão do Palmeiras. Marcos Donelli Júnior, já retorno com você que tá aí. Que tá no sofazão, só na tranquilidade. Começa com você aí. 2-1 na marra, mas é assim que o Palmeiras joga, né? Não adianta a torcida querer um espetáculo. Na verdade, é assim que... Eu vou ser sincero pra vocês. Time bom pra mim é time que ganha. Não adianta dar espetáculo e perder. Você estava falando do Leicester, por exemplo. O Ranieri é conhecido como um dos maiores retranqueiros do futebol mundial. Na Juventus foi assim, sabe? Na seleção italiana foi assim. E no Leicester, ele se encontrou. Ele achou um grupo de jogadores que fez com que a retranca dele resultasse num título mais do que inédito. Entendeu? Um time que não tinha nenhuma aspiração a ser campeão na vida, conseguiu lá o campeonato inglês. Fantástico. Agora, aí que tá. O Abel também, ele tá tendo que se virar, né? Porque, é o que eu falo, tomara que eu esteja errado, mas também é outro técnico de tempo contado, né? Mas o gol ontem do América foi próximo do ridículo, né? Puta chute errado, um tremendo chute torto que acabou lá dentro do gol. E o William é um cara que não pode sair do time titular, cara. Eu acho incrível ele não ser titular. Até porque eu acho que ele e Luiz Adriano têm que jogar juntos. Aí se vai estar o Rony do outro lado, eu não sei. Mas ele e o Luiz Adriano têm que jogar juntos, porque os dois se intercalam na função de 9. E os dois sabem recuar para fazer a parede. Entendeu? Então, ou seja, dizer que o Palmeiras não tem um bom time é mentira, é um time excelente. O técnico tá bem? Não. Mas também não tá de todo ruim. Agora é ver como é que ele vai desenvolver, né, daí para frente. Porque essa vitória foi bem apertada, né? Jô Soares Ribeiro. E esse time do Palmeiras, Jô? O time do Peraí, Palmeiras. não perde seu raciocínio. Igual o Neto, né?
Vai lá, Jô. O time do Palmeiras é o, como disse, é o primo rico aqui dos grandes aqui de São Paulo, né? O time do Palmeiras tem elenco, tem um time bom. O Abel Ferreira não está atravessando uma fase das melhores, mas mesmo assim, mesmo quando o Palmeiras joga ruim, você mesmo disse aí, tem jogadores que vai lá e decide. Foi o caso de William ontem. O William estava esquecido, estava quase para ser vendido ou para ser emprestado. Tá com o contrato no fim, provavelmente vai renovar. E é interessante, né? Eu não sei por que jogadores, quando está no fim de contrato, joga que é uma beleza. Entra, faz tudo. Tem certeza que você não sabe por quê. Não sei. Então, o William, mas no caso específico de William, eu acho ele um bom jogador. E o Palmeiras tem que aproveitar muito sim ele, como o Marcão falou também. Mas o Palmeiras tem um elenco, né? Ter o luxo de deixar Luiz Adriano, Rony no banco. Aí o Davidson, o Engraçadinho chegou também para compor esse elenco. Então, o Palmeiras, ele tem... mas Engraçadinho... Eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas Se o Davidson chegou. O Davidson gosta de graça, é exatamente isso aí. Mas o Palmeiras, por esse lado, ele tem, o Abel Ferreira tem peças na mão. Então, o Palmeiras nesse campeonato é de brigar ali, com certeza, de brigar com o Flamengo, com o Grêmio, com o São Paulo, um dos melhores times aí, Atlético Mineiro, porque ele tem elenco. Agora, se a gente for discutir aí do jeito que o Palmeiras joga, se não tem uma formação tática específica, como que o Abel quer que esse time joga, aí já é outra coisa, aí é problema do treinador, ele tem que acertar isso no dia a dia, nos treinamentos, aí faz parte, tem que sair dele. Mas que o Palmeiras tem um bom elenco e tem um bom time, isso sem dúvida nenhuma, isso mostrou ontem. Mesmo não jogando bem, apertado contra o América, que é um time ali que tá achado ali para ser rebaixado novamente, não jogou bem jogando em casa. Mas é o que o Marcão falou, fez os 3 pontos. E isso, querendo ou não, dá tranquilidade pro time poder treinar durante a semana e encarar o próximo jogo. E isso faz com que o time vai ganhando ali qualidade e vai como se diz, pegando mais garra para poder, exatamente, ganha essa gancha para poder enfrentar os próximos jogos com mais vontade de vencer e quem sabe com mais qualidade. Acho que tá faltando o Palmeiras um pouquinho mais de qualidade pelo elenco que tem. E aí, Rafael Oliveira? Do Palmeiras eu nunca vi você passando o pano. Qual vai ser a passagem de pano dessa vez aí pro Abel Ferreira? Não dá pra passar... Não tem o que se passar pano, na verdade, né? O que eu acho é que se o Palmeiras não tivesse feito o segundo gol, o jogo tava acontecendo até agora. Não, você tá insinuando que o juiz... Eu tô falando que... Não, você tá insinuando que o juiz deu acréscimo lá pro Palmeiras empatar o jogo. Não, na verdade não é que ele baseado em que o senhor está... Eu acho que, assim, o jogo acabaria quando o Palmeiras vencesse o jogo. Mas, enfim, voltando... Na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, você acha isso? Jogou contra quem? Com o América. Imagina se perde 2 pontos pro América. Lá na frente faz falta. Não, mas vamos o senhor está sendo leviano. Não, deixa eu ser leviano. Não, o senhor está sendo leviano. Não pode. O senhor está duvidando da arbitragem brasileira. Tá. Que nunca... Sim. Né, Marcão? A arbitragem brasileira nunca faria uma coisa dessa, né? Jamais. Que o diga Edilson Pereira de Carvalho, um santo. Vê se o Marcos tá vermelho aí. Não. Pô, é brincadeira. O Edilson... Não, mas o Edilson foi pro né? A gente já sabe pro time que foi. Vamos continuar aqui? Vai. Já que você já polemizou. Mas a gente sabe, Rafael Vieira, quando o time grande joga com um time de menor expressão, para não dizer que pequeno, ele sabe que sempre jogando em casa... Na dúvida é pro time de casa. Exatamente. Mas vai dar... Ó, teve um pênalti pro... Se for no primeiro tempo, ok. Mas teve as 5 substituições. Ele não deu pênalti, tá? Teve as... O quê? Ele deu pênalti pro América. Ele teve que voltar. Ele não deu pênalti. Ele teve que olhar no VAR. Teve que voltar. Na cara dele. Mas não foi tão claro assim. Não. A dúvida era se foi dentro da área ou não. Mas ele não marcou nem a falta. Não, mas o lance parou ali. Ele chutou, a bola foi pra fora. O VAR já chamou. Não teve segmento o lance. Não teve. Foi, pô. Não, a bola foi pra linha de fundo. Então, mas ele não marcou a falta. Não, ele não marcou ali, porque o VAR já chamou. Na hora que aconteceu o lance, o cara falou, vem ver. Não, mas tipo assim, ele nem marcou escanteio, nada. Ele não marcou nem a falta. Não, então, ele não marcou nada porque o VAR já chamou. Ele falou, vou marcar. Por que ele vai marcar uma coisa se o VAR mandou ele revisar aquilo? Ele deu quantos minutos? 8 minutos? Não, mas isso aí foi no primeiro tempo. Não sim, tem nada a ver com a mas Grécia, é compreensível hoje, 8 minutos. Se quer ajudar o Palmeiras, ele dá um pênalti pro América. Hoje, com essa questão eu queria entender isso aí, velho. Com essa questão... Eu queria entender isso aí. É. Cara, ele poderia não dar.
Mas como? Poderia entender que foi fora, enfim, porque foi bem em cima da linha. Com essa questão do VAR hoje, 8 minutos é normal hoje. Um monte de jogos Só tem deixa eu 8 retornar minutos. aqui. Diga. Obrigado. O Palmeiras, como foi dito aqui, não fez uma partida boa. O Renan fez um pênalti ridículo. Não tem cabimento você errar o tempo de bola e chutar o adversário. Desgraçou meu cartão. Você colocou o Renan também, ô Marcos Dornelles? Coloquei essa praga. Nunca vi isso. O cara deu um chute na Não bola dá do tempo outro. de bola. Não é possível um negócio desse, cara. Como é que chuta o jogador daquele jeito? Cara, eu vi um comentarista falando hoje, tava ouvindo uma rádio, não vou falar nada, o cara é meu amigo, falou assim, não, é que eu acho que o Renan chutou a traseira do cara, porque ele tava perdido por causa do horário do jogo. Por causa do horário o cara fica cego. Porque o jogo foi muito cedo, e ele tava meio sonolento. Se mata. O Renan não pode fazer um pênalti da forma que ele fez. De forma totalmente infantil. Dando a chance pro América fazer o gol. A sorte do Palmeiras é que tem um ótimo goleiro que é o Jailson e também o jogador que bateu o pênalti. Bateu o pênalti do jeito que o goleiro gosta. A meia altura, com pouca força, aquele 2-1 ali iria complicar ainda mais a vida do Palmeiras. É o que a gente tinha em programas anteriores. O William, o Marcos até reforçou aqui, o William é banco desse time do Palmeiras. O Abel Ferreira, ele tem ali o mérito de ter visto que seus atacantes não estavam jogando bem, o Rony e o Luiz Adriano acabou sacando os dois, colocou o Daverson, o William também como titular, e o William talvez seja o melhor atacante do elenco do Palmeiras hoje. A gente sabe que o Dudu tá voltando aí, vai jogar ali por aquele lado, né, pelo lado direito, onde estava jogando o Rony, então talvez ali o William deu uma melhora ainda mais nesse time. O William jogou ontem pela direita, inclusive. Só que é o que a gente está dizendo aqui. O Abel ele precisa definir o que é o esboço de time do Palmeiras. A gente vê o Gabriel Menino hora jogando na lateral, hora jogando no meio. Até umas variações interessantes, né? Ele trouxe o Mike para ser o Rocha para ser um terceiro zagueiro, colocou o Mike ali na ala direita. O Kusevich estava que iria jogar, ele trouxe o Felipe Melo para ser zagueiro, então algumas alterações são interessantes e ele mostra. Mas no começo, a gente olhar para esse time do Palmeiras, que é um time, talvez um dos melhores elencos do Brasil. Eu acho que como elenco, o Palmeiras tem um elenco ainda melhor que o do Flamengo. Eu acho que o do Flamengo, os 11 é melhor que o do Palmeiras. Mas o elenco total, eu acho que o Palmeiras tem mais de reposição do que o próprio Flamengo. Então, tem um pouco de pressão para que o Abel faça esse time, principalmente, jogar de forma bem. Né? Você está enfrentando ali o América dentro de casa. Por mais que o gol do América tenha sido um gol de acaso, né? O cara que pegou um rebote, bateu, mandou a bola no canto onde o Jailson não conseguiu buscar. Depois vou até perguntar para o pessoal aqui se eles acharam que o Jailson falhou ali naquele gol. Eu acho que não, acho que foi um chute meio que surpreendente, acabou pegando o goleiro desprevenido. Mas de fato o Palmeiras precisa mostrar um padrão de jogo maior, aproveitar melhor as suas peças, né? Acho que o grande destaque positivo do Palmeiras ontem foi o Gustavo Scarpa, né? O Gustavo Scarpa já tem um tempo que tá jogando bem, tá dando muita assistência, né? No jogo passado foram 2, nesse jogo mais uma. Então, cabe ao Abel o espaço para esses jogadores e ele não pode tirar o vida do time jamais. Muito bem, 22h47. 22h48. Vamos falar do lado vitorioso do clássico. Este que venceu
por 2-0 a equipe do São Paulo. Deu nem chance pro tricolor, hein? O Soares Ribeiro. Que partidaça do Camacho, hein? Marcos Donelli Júnior também. Só foi falar mal, o cara deu um lançamento no peito do Jamota e rolou pro Marinho. O Marinho caixa 2-0 o Santos. Depois o Lisieiro deu o gol pro time do Santos Futebol Clube e o Santos venceu por 2-0. Dá para sonhar com algo maior para esse time do Santos, Marcão? Ah, consegue, né? Consegue. O Diniz está implantando um trabalho. O Diniz tem aí uma validade de 6 meses, pelo menos. Entendeu? Então, com essa validade, se o Santos conseguir pontuação suficiente, pode ser que ele chegue a alguma coisa. Ontem, inegavelmente, ele armou o time muito bem. Já tem detalhes do jeito de Diniz de jogar, né? Como eu citei também, o recuo do jogador para receber a bola praticamente dentro da área. E sair tocando de lá de trás. E agora, o importante do jogo de ontem é que o Diniz sabia exatamente, até por ser psicólogo, como procede o jogador de São Paulo, né? Como você pode, se você der uma certa pressão, ele se desespera. Inclusive o próprio Lisieiro deve ter sofrido com isso, né? Porque ele se viu pressionado e deu aquele toque ridículo, sem olhar, ajeitando a bola melhor que qualquer meio-campista do Santos poderia ter feito, pô. Então, o problema aliás, o Santos ontem teve 2 grandes tarefas. A primeira, ouvir o que o Fernando Diniz falou para fazer. Os moleques foram lá e fizeram. E segundo, jogou com bastante raça, né? Muito mais raça do que o próprio São Paulo agora. Para você, Rafael Oliveira, o Santos ontem dá um passo rumo a sair dessa desconfiança que a imprensa, o mundo da bola tem em relação ao trabalho do time do Fernando Diniz? Até a ex aqui, né, do Fernando Diniz. Aquela questão do cara para ter demitido ele. Que o Gil está olhando para minha filha querendo me bater quando eu falo do Fernando Diniz. Mas tem muito isso, o Santos precisava, né, de um jogo como esse, um jogo grande como esse, né, para os meninos ali mostrarem o seu valor. O Marinho fazia tempo que não fazia uma partida boa, até no final ele acabou desabafando ali, né, a respeito das críticas que ele vem recebendo. O Santos como um todo acho que jogou muito bem, né, a defesa do Santos foi muito, muito firme ali, principalmente até os 30 do segundo tempo, né, quando o Benítez entrou pelo São Paulo, no time de São Paulo. São Paulo acabou criando algumas chances de gol ali, né, o John acabou se destacando, até se machucou, jogou no sacrifício ali no final. Mas esse time do Santos precisava ganhar um jogo grande para, de fato, acabar um pouco com a desconfiança que tanto a torcida, né? A torcida do Santos esse ano aí vem reclamando muito da equipe, né? Fez com que o Olan fosse demitido do Santos. Agora tem o Fernando Diniz aí, né? Que todo o começo de trabalho do Fernando Diniz é bom, mas ele precisa dar uma continuidade a esse trabalho, né? Aquele esquema de saída de bola dele nesse time do Santos. Eu não sei como é que vai ser, né? A zaga do Santos não é uma zaga tão qualificada, mas vamos ver como é que vai ficar, né? O Camacho teve uma partida ok, eu acho que ele jogou essa partida toda. Ele deu aquele lançamento aí que pra mim é mais falha do São Paulo, de longo e alto, né? É fácil do zagueiro antecipar. A zaga do São Paulo acabou vacilando, onde saiu o primeiro bandeja para a equipe do Santos. O Lisieiro com uma saída horrorosa, deu a bola no pé do jogador do Santos, que fez o lançamento pro Pirani, deixou o Pirani sem goleiro, sem nada, era só fazer o gol. Mas, de fato, o Santos, melhores colocações, né, quem sabe, até buscando aí uma vaga para a próxima Copa Libertadores, como foi no ano passado, né, ali no finalzinho, acabou dando uma arrancada e conquistando essa vaga. Eu vejo que o elenco do Santos ele é um pouco enxuto, né, comparado com os outros elencos. Bom, tem ali um elenco não muito qualificado, mas uma vitória como a de ontem, Hugo, enfrentando um rival dentro de casa, batendo o São Paulo da forma que bateu, sem deixar muitas chances, de fato, uma esperança aí de dias melhores para a torcida do Santos. Jô Soares Ribeiro. O Santos tá dando aí indícios que vai fazer um bom campeonato, né?
você é um crítico do Diniz, não vem pro Santos, não vem pro Santos. Mas Camacho, meu amigo. Não, Você tem que comentar sobre o Camacho. Camacho também, mas falando do Diniz especificamente, ele faz esse bom trabalho no começo, depois ele não dá essa continuidade, isso que realmente fica complicado. Mas o Santos, com essa mescla de vários garotos, com a experiência do Marinho, quem sabe o Sanches tá voltando aí, tem o Alisson também, que é aquele meio que tem muito. Então, o Santos tem tudo para fazer um bom campeonato. Em relação ao Camacho, é aquela. Eu gostava de ver, eu não gosto do Camacho, principalmente jogando no Corinthians. Mas a gente até falou aqui, eu até falei aqui, tem jogadores que não jogam bem, vai lá no outro time e arrebenta, faz parte. Não é que ele é o Messi, ele virou o Messi agora no Santos. O joguinho dele é aquele ali. Mas é um jogador de confiança do Diniz, o Diniz gosta pesa no jogador quando você vai para uma equipe que você sabe que você tem a confiança do treinador, é diferente pro jogador, ele com confiança, e é isso que está acontecendo com o time do Santos, tudo aí para fazer um bom campeonato, quem sabe buscar uma vaga na Libertadores, que eu acho que seria o máximo aí do Santos. O Camachão deu assistência, fez bastante ponto do Cartola. José não escala o Camacho não, né, Jô? Jamais. Uma raiva desse Camacho que eu não entendo. Muito bem, 22 horas e 55 minutos. Marcos L. Júnior, temos um desafio para todos os comentaristas desse programa aqui, para a gente encerrar com chave de ouro, e depois o Gê fazer o corte lá certinho para jogar no canal do YouTube e a galera comentar, curtir e compartilhar. Vamos lá, Marcão, você tem 1 minuto para justificar o seguinte: que o Palmeiras não tem Mundial. Na verdade, o Palmeiras não tem Mundial por um fator. Foi um campeonato que, na meu ver, não tinha essa legitimidade toda, não tinha essa disputa por mais continentes. Minto, o Palmeiras tem Mundial. Se a FIFA aprovou, já era. É porque eu quero criar motivos, porque realmente, às vezes, que nem o Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras tem 10, e 2 foram disputados no mesmo ano. Mas se a autoridade outorgou, então não tem o que discutir, os caras têm. A FIFA falou que vale. Agora, na minha visão, não valeria, porque o Campeonato Mundial tem que ser disputado por um representante, pelo menos, de cada continente, sabe? De cada confederação, alguma coisa do gênero. Aí vocês vão entrar na Copa Toyota. Eu sei que vocês vão entrar na Copa Toyota. Mas, na verdade, o São Paulo também disputou a Copa Toyota e os outros times, Flamengo, tudo, passando aí por times da CONCACAF, depois por jogar com o time da Europa, que normalmente era a final. Agora, sei lá, cara, se a FIFA autorizou, quem sou eu para contrariar, né? Bem, agora foi. Marcos Donelli Júnior, forte abraço para você, obrigado, meu amigo. Até amanhã no Fato de Redação. Amanhã, às 8h30 da manhã, eu e meu amigo Hugo estaremos aí nos Fatos de Redação, trazendo para vocês aí discussões atuais e botando para quebrar o negócio logo cedo. Quer tomar um café forte? Assiste o jornal com a gente. Fala aí. Abraço, Vanilson. Falou, Jô. Falou, Rafa. Falou, Geilson. Tchau, tchau. Valeu, esse Marcos Donelli Júnior. 1 minutinho para você, Jô Soares Ribeiro, porque o Palmeiras não tem Mundial. Essa briga aí, a discussão, eu acho que é tipo... Se a FIFA hoje é o mandatário, a entidade máxima do futebol, se ela falar que sim, infelizmente nós temos que... Infelizmente, corintiano! Infelizmente! Seu corintiano! Não, se ela falar que sim, você tem que bater o martelo que sim. Agora, se falar que não, só que fica esse vai e não vai, dá pro Palmeiras esse Mundial, tira, fica uma coisa complicada. Se você for olhar em termos de futebol, 51... Tem vários outros campeonatos que os outros times vão lá. Então te lembra o que, Jô? Vou lá. Quer que eu fale mesmo, Rafael? Pinga. Cachaça. Então, fica complicado, porque o time vai pleitear também que tem Mundial. Eu acho bem complicado a discussão do Palmeiras. Eu entendo os torcedores, mas minha opinião, nua e crua, que o Palmeiras não tem Mundial. Pronto. Vai pro corte, hein, Gilson? Rafael Oliveira, por que o Palmeiras não tem Mundial? Pura e simplesmente porque o mundo tem 5 continentes e não são 2. Isso serve pro Santos, serve pro São Paulo. O São Paulo é campeão mundial em 2005, mas antes, lá, esses amistosos que tem aí
Copa Jeep, essas coisas. Tá, Rafael Oliveira. Então, Palmeiras- Vamos lá, Rafael Oliveira. Já que você provocou, vamos lá. América, Europa, Oceania, Ásia, e África. África, Antártica não existe. Tem alguma coisa lá? Tá, mas tem coisa. Você falou que o mundo tem 5 continentes. O mundo tem 6 continentes. O mundo tem 100 continentes, 6 continentes. Não, Antártida só tem gelo. Mas tem 6 continentes. Pelo amor de Deus. Não, Vai, tem prossiga aí. É cinco, só tem para cinco. cortar realmente seu raciocínio. No futebol só tem 5. Futebol tem 6 porque é dividido a América em duas. América Central e do Norte e América do Sul. Mas simplesmente por isso, porque o mundo são continentes, não são 2. Não adianta você pegar ali Europa e América do Sul. E o argumento também, mas são os melhores times. A gente tá vendo aí o que a América do Sul tá fazendo, né? Então, Palmeiras não tem mundial porque o mundo não tem só 2 continentes. Você lembra os times que disputaram lá o jogo do Palmeiras? O Campeonato do Palmeiras? Vou pegar aqui. Pega aí pra gente. Raja Casablanca, se não estou enganado. Se não estou muito enganado. Raja Casablanca, a Juventus, tinha os times aqui do Brasil, né? Tinha os times aqui do Brasil. Não sei se o Raja... Algum time do... Enfim. 22 horas, 59 minutos. Forte abraço pra você, Jô Soares Ribeiro. Forte abraço, Hugo. Forte abraço aos nossos ouvintes. Também toda a nossa equipe. E até a próxima. Forte abraço, Rafael. Amanhã você traz essa informação pra galera aí. Forte abraço. Tá aqui na mão. Vasco da Gama, Sport de Portugal, Áustria Viena da Áustria, Palmeiras do Brasil, Juventus da Itália, Estrela Vermelha da Jugoslávia e o Nice da França. Tem algum time de outro continente? E tem que ter? Não, Aqui tá pra quem falou que o mundo tem 5 continentes, realmente Europa aqui, é um negócio muito louco. Forte abraço pra você, 23 horas, equipe na marca da... De fazer futebol!